Então, falar sobre essa ferida especificamente é bem interessante. Nós estamos aqui numa série sobre feridas emocionais. Aqui nós vamos falar sobre ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação. Nós vamos falar sobre várias feridas. E aí nós vamos conscientizar você para que você avalie e faça uma autorreflexão como que está o seu ser, como que você está consigo mesmo, como é que está a sua relação com o passado, a sua relação com o futuro, a sua relação com o presente. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a ferida do abandono. A ferida do abandono ela é muito dolorosa e ela pode marcar profundamente, sem sombra de dúvidas, a forma como alguém se relaciona consigo mesmo e também com os outros. Tá? Muitas vezes ela surge em situações de negligência emocional, perda de figura de apoio na infância, tá? Ou de relacionamento onde houve afastamento súbito ou rompimento emocional. Tá? Às vezes nós carregamos essa ferida sem perceber, a ferida do abandono. Na verdade, até mesmo as outras, a ferida da rejeição, a ferida do abandono, nós percebemos as consequências, mas nós não percebemos e buscamos compreender as verdadeiras causas que nos levaram a essas consequências, né? Então, devido a carregarmos as feridas sem perceber, mas ela revela padrões de comportamento e de sentimentos que apontam para esse medo profundo, para essa insegurança profunda. Então, eu vou te dar alguns sinais que você pode estar carregando de ferida de abandono e talvez você nem saiba disso também. Assim como você pode estar carregando consequências da ferida de rejeição, de humilhação, né? E você nem saiba. Nós atendemos uma vez uma moça, ela estava com 52 anos e ela estava com compulsão alimentar, estava com... Como é que é o nome, rapaz? Eu esqueci o nome do quadro, tem um nome, né? É aquele quadro quando você... Eu esqueci, sabe da minha cabeça agora. É aquele quadro quando você come e depois vai lá, se sente culpada por ter comido, você provoca um vômito para poder jogar fora aquela comida. E compulsiva, né? E aí a gente foi avaliar, fez um estudo junto com ela, sentamos, fizemos a teleconsulta, ouvimos, buscamos compreender, fizemos a segunda, fizemos a terceira, fizemos a quarta, e buscando cavar a história dela para identificar possíveis padrões comportamentais. E aí eu lembro que na quinta teleconsulta, né, essa cliente ela veio para a mentoria, então ela não entrou em grupo, ela ficou sozinha. Na época, parece que a mentoria ainda estava de R$6.000. E aí ela se inscreveu na mentoria, uma mentoria exclusiva que nós abrimos, e a gente ficou buscando identificar qual é o padrão, porque tem sinais, tá? Tem sinais. E aí a gente foi na quinta teleconsulta, aí juntou as peças. Qual era a situação daquela mulher? Aquela mulher, os pais haviam se separado quando ela tinha 2 anos de idade. E ela era muito apegada ao pai, ela era muito próxima ao pai, porque a mãe, ela era uma profissional da área da saúde, não sei, parece que ela era anestesista, alguma coisa assim, que ela era da área da medicina, era uma médica, a mãe daquela mulher, e aí ela tinha muitos plantões, então o pai trabalhava numa empresa com um padrão mais de horário, e aí ela ficava muito tempo com o pai, então ela tinha uma conexão muito forte com o pai. Só que os pais se separaram aos 2 anos de idade. E ela nunca tinha se dado conta desse impacto. Para ela estava tudo bem, estava tudo resolvido. Hoje, ela, depois na fase adulta, ela ressignificou isso junto ao pai. Na verdade, o que ela ressignificou? Ela se aproximou do pai, tinha uma boa relação com o pai e com a mãe, tá, papai, tá. Na quinta teleconsulta com ela, nós fechamos o ponto. Ela estava sofrendo da ferida do abandono. Aquele abandono que ela sofreu lá aos 2 anos de idade estava gerando uma ruptura profunda dentro dela. Gerou uma ruptura profunda, só que ela não conseguia identificar onde era, quando era e o que era. E eu lembro que naquela quinta teleconsulta, a mentoria dela era de 10 meses. Presta bem atenção, 10 meses. Ela não era uma cliente que queria emagrecer, ela queria resolver algumas situações pontuais que a gente trabalhou com ela.
Por isso que ela comprou a mentoria individual. E aí eu lembro que na quinta teleconsulta, aquela mulher, ela virou a chave a partir dessa informação. E aí ela se conscientizou da informação que nós trouxemos para ela a partir da junção de todo o contexto que nós estávamos ouvindo. Eu e a minha esposa e toda a nossa equipe, né? Porque a gente tem a mesa do conselho, né? A gente discute alguns casos, pensa sobre algumas informações para gerar alguns atendimentos diferenciados. Às vezes um atende, às vezes o outro atende, para observar vários ângulos da situação. E aí aquela mulher virou a chave. E a partir daquele dia, acabou a compulsão, a bulimia, a síndrome da bulimia. Acabou a compulsão, acabou a bulimia. E ela, naquele dia, ela deu start e resolveu as situações que ela estava pendente. Então, presta bem atenção. A ferida do abandono, ela é altamente profunda. E, às vezes, a gente carrega ela e nem sabe que está carregando ela. Então, primeiro sinal que você pode estar carregando a ferida do abandono. Medo intenso de ficar sozinho. Se você sente um medo exagerado, tá? Ou uma ansiedade em pensar em ficar sozinho, isso pode ser um sinal, uma característica da ferida de abandono. E esse medo ele pode se manifestar como um pânico, ou quando alguém importante na sua vida se afasta temporariamente, ou até mesmo quando você não tem companhia por um período, sabe? Isso acontece muito com as mulheres, esse fato aqui, tá? Sabe aquela mulher que de repente ela não quer ficar sozinha, aí ela se sujeita a qualquer relacionamento, ela se sujeita aos abusos de uma relação, porque ela tem mais medo de ficar sozinha, ela tem mais medo de ser abandonada. Pois é, ela acaba se sujeitando a eventos mais tortuosos do que, mais grosseiros, mais grotescos do que o abandono, tá? Então, o medo de solidão, muitas vezes, ele é um reflexo de uma insegurança mais profunda. E essa insegurança ela é gerada pela sensação de que aqueles que você ama podem desaparecer a qualquer momento. O caso daquela mulher, né, que eu falei para você da mentoria. Então, esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, necessidade constante de aprovação e afirmação. Pessoas com a característica da ferida do abandono traz muito esse sinal, tá? Geralmente buscam validação externa para se sentirem seguras, para se sentirem queridas, para se sentirem aceitas. E essa necessidade de constante aprovação, ela pode refletir em busca por elogios, por um desejo de ser o centro das atenções, ou até mesmo em perguntar frequentemente se está tudo bem em seu relacionamento, né? Essa carência de validação, ela pode refletir o medo de que sem essa constante reafirmação, eles serão esquecidos, eles serão abandonados. Então percebe que todos os sinais eles estão levando, mostrando alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Nós costumamos dizer que, por exemplo, na mentoria de emagrecimento, o peso, o sobrepeso, ele não está aqui por um acaso. Ele é um carteiro, ele está entregando uma carta. Tudo o que acontece na nossa vida tem uma informação, tem uma dinâmica ali que está acontecendo que quer nos mostrar algo sobre alguma coisa. Nós agora precisamos ter o discernimento para compreender e discernir o que a vida está querendo nos trazer, o que Deus está querendo nos mostrar, o que o meu corpo está querendo dizer, o que a minha alma está gritando, o que o meu espírito está necessitando, tá? Terceiro sinal que eu separei para falar sobre características da ferida do abandono são dificuldades em estabelecer limites saudáveis. Como assim? Sabe, o indivíduo que ele carrega essa ferida do abandono de forma latente, muitas vezes ele tem medo de dizer não. Ou até mesmo de colocar limites nas relações as quais ele vai estar vivendo. Isso por quê? Porque ele vai temer, ele teme que isso possa afastar as pessoas. Então, a pessoa pode se esforçar demais para agradar, sacrificando as suas próprias necessidades. Para quê? Para manter a presença e o apoio dos outros. Essa tendência de ser agradável pode levar a relacionamentos desequilibrados, relacionamentos disfuncionais,
tá? Onde os desejos e as necessidades da pessoa são constantemente deixados de lado. Sabe aquela pessoa que ela diz sim para todos, que ela não diz não? É legal, não é ruim, só que ela diz não para ela e sim para todos, tá? Então isso é uma característica da ferida do abandono. Quarta característica que eu separei para falar com você é ansiedade em relacionamentos e medo de perda, tá? Porque a ferida do abandono ela pode fazer com que o indivíduo desenvolva ou tenha muita ansiedade nos seus relacionamentos, esses relacionamentos se tornam conturbados, com medo constante de ser abandonada, e esse medo pode gerar ciúmes excessivos, possessividade, né? Ou até mesmo comportamentos do tipo, eu vou testar para ver se realmente se importa, e essa ansiedade ela pode ser tão forte que leva a comportamentos que acabam prejudicando as relações. Primeiro no aspecto interpessoal e depois, no intrapessoal e depois no interpessoal, tá? Então, por quê? Porque acaba trazendo aquela sensação de controle, aquela sensação de demonstração de dependência emocional e sabe, isso é muito desafiador. Por isso que nós precisamos tomar consciência para vivermos a cura, provocarmos a cura dessa ferida que está sangrando em muitos corações, em muitas almas. Quinto ponto que eu separei para você acerca da ferida do abandono é a tendência de afastar-se ou terminar relacionamentos antes de se deixar. Isso aqui parece muito com a ferida da rejeição. Na verdade, elas são primas e irmãs, tá? Rejeição e abandono são primas e irmãs. Acontece que uma é mais cedo e a outra é mais tarde, tá? Quando a gente vem para a mentoria aqui dentro, a gente busca identificar os tempos dos ocorridos, porque tem as fases da vida que precisa ser avaliado de quando ocorre isso. Então a gente olha tudo isso para poder, de fato, acessar o cerne desse problema para que você possa ser livre de uma vez por todas. Então, a tendência de afastar-se ou terminar relacionamentos antes de ser deixado é uma característica do abandono. Também, dependendo da fase da vida, pode ser uma característica da rejeição, tá? Então, paradoxalmente, tá? Isso aqui, quem teme o abandono pode ser o primeiro a terminar uma relação ou a afastar-se emocionalmente. Por quê? Por receio de sofrer se a outra pessoa acabar saindo primeiro. Entenda uma coisa, funciona assim, ó. Na vida, a gente precisa entender que um adulto consciente e saudável, na vida ele tem riscos, tá? Viver é assumir riscos. A criança, um ser infantil, ele não quer assumir risco, ele quer segurança. Então, quando a gente traz latente a ferida da rejeição, a ferida do abandono, nós trazemos muita infantilidade para as nossas vivências emocionais, físicas e até mesmo espiritual. A gente traz muita fragilidade, tá? Então, eu quero trazer isso para você, não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque a gente trabalha mais isso dentro da mentoria. Hoje eu estou falando sobre a ferida da rejeição. São sinais que você pode estar carregando que nem você sabe que está carregando, sabe? Então, esse mecanismo de autodefesa, tá? Ele é uma forma de você se autoproteger. Proteger do quê? Da dor do abandono. Mas isso vai acabar bloqueando, travando, impedindo que você viva relacionamentos profundos, autênticos, verdadeiros. Por quê? Porque você tem medo. Medo do quê? De ser abandonado. Então, pastor, e como que a gente supera a ferida do abandono? Como que a gente trata? Como que a gente cura? Na mesma proporção da ferida da rejeição. E aí pode ser que eu tenha mais de 2 feridas? Pode. Na verdade, tem uma sequência, tá? Cada uma das feridas ela tem um tempo, ela tem uma máscara diferente, ela tem características diferentes, ela tem
sinais que dão uma mensagem diferente. Então, o primeiro passo é reconhecer esses sinais, compreender esses sinais. É o primeiro passo para nós começarmos a curar a ferida do abandono. Trabalhando para fortalecer a autoestima e aprendendo a se confortar emocionalmente, tá? E desenvolvendo uma autoconsciência, uma autossuficiência emocional. Isso tudo é praticado para quê? Para neutralizar o medo. Mas você vai descobrir uma chave poderosa aqui dentro da mentoria, que ela vai tratar isso lá no cerne de uma vez por todas e vai me trazer cura, tá? Mas lembre sempre, se estiver muito difícil sozinho, nós estamos do lado de cá para te apoiar, para te direcionar, para te acompanhar. Nós não estamos aqui para te ajudar, não. Nós estamos aqui para te direcionar, para te acompanhar, para te orientar. E assim você vai caminhar para esse processo de cura e viver de forma plena e abundante. Lembrando que, assim como um pássaro nasceu para voar, você nasceu para amar e para ser amado. Lembre-se que todos merecem um amor seguro e que a sua presença e o seu valor não depende de ninguém. Esse é um grande passo para uma vida emocionalmente saudável. Estamos na série falando sobre feridas emocionais e nessa videoaula de hoje nós estamos falando sobre a ferida do abandono. Já falei sobre algumas características da ferida da rejeição. Já falei agora sobre algumas características da ferida do abandono. Então, se você quer saber mais, nós nos encontramos na próxima videoaula.